Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops, o programa que sempre traz as atualizações do universo dos cinemas e também do streaming e muita dica cultural. E hoje, Caio, a gente tem tantas estreias especificamente nos cinemas, né? Meu Deus do céu, e a gente tá meio que a caráter também para já fazer uma baita homenagem sobre um filme que tem uma atriz brasileira, hein? Pois é, tem muita coisa, já pega o caderninho porque hoje tem dica para você curtir demais e não vamos enrolar porque tem muita coisa. Então, Cá, qual que é a nossa primeira dica? Bora lá! Após o Legado de Júpiter e Super Crooks, a Netflix acaba de lançar O Eleito, uma série live action adaptada da HQ American Jesus, criada em parceria com Mark Millar e Peter Gross. Na trama, Jodie Christensen, um menino de 12 anos, descobre que tem poderes como os de Jesus Cristo. Ele consegue transformar a água em vinho, curar pessoas com deficiência física e talvez até mesmo ressuscitar os mortos. Embora os líderes religiosos da cidade tentem convencê-lo a usar seus poderes para salvar a humanidade, tudo que Jodie quer é impressionar a garota que conquistou seu coração e encarar aí os valentões que o perturbam. Aos poucos o garoto vai aceitando seu destino, mas tudo muda quando ele descobre a verdade sobre sua identidade divina. O elenco conta com Bob Lennon, Diana Agron e Carlos Bardem. Confira lá os episódios na Netflix. Você que gosta de produções nacionais, chegou no Prime Video a série Cangaço Novo, que conta a história de Ubaldo, um bancário morador de São Paulo que vira cangaceiro ao tomar conhecimento da herança de seu pai biológico. No faroeste brasileiro, Ubaldo, que tem poucas memórias de sua infância, conhece suas irmãs Giovânia e Dinorá e percebe o quanto a vida deles é impactada com problemas estruturais do Brasil, como o crime organizado e a política. Para honrar o legado de seu pai biológico, ele se torna o novo líder de uma gangue que promete revirar o coração do Nordeste. E para isso, ele tem que enfrentar criminosos, assassinos, policiais corruptos e literalmente explodir pequenas cidades. Tudo isso ainda tentando desesperadamente manter seus valores morais sob controle. No elenco estão os atores Alan Souza Lima, Tainá Duarte e Alice Carvalho. A série tem produção da O2 Filmes e é dirigida por Fábio Mendonça e Ali Muritiba, então confere lá semanalmente os episódios na Prime Video. Desde que a A24 ganhou premiações como o Oscar em Tudo e em Todo Lugar ao mesmo tempo, a expectativa para conferir filmes novos da produtora independente está lá nas alturas, né? E uma dessas promessas para 2023 é o filme Fale Comigo, um terror feito pelos youtubers irmãos Danny e Michael Philippou. O longa já está sendo elogiado pela crítica e por grandes diretores como Steven Spielberg, Jordan Peele, Ari Aster e George Miller. Mas vamos ao que interessa, né? O filme mostra a história de um grupo de amigos que descobre uma mão embalsamada que lhes permite conjurar espíritos. Viciado em emoção, um deles vai longe demais e abre a porta para o mundo espiritual. Agora, Caio, eu gostaria de saber de você que já assistiu o filme, tem medo de filme de terror, mas foi encarar esse filme. Dizem que tem muitos jump scares absurdos nesse filme e que agradar a crítica não foi por acaso, né? Realmente é um filme grandioso, um dos melhores filmes do ano em relação a terror. Com certeza, eu acho que é um dos melhores, a gente teve Pânico esse ano também, mas eu acho que ele sabe mesclar muito bem esse jumpscare, como você disse, que é aquele susto que é só por assustar você mesmo, com coisas que ele vai construindo e vai te deixando arrepiado de medo, de verdade. Eu acho que é um filme muito bem construído, é um filme muito bem dirigido e que tem um roteiro muito redondinho para poder contar uma história que, apesar de ter essa coisa espiritual, é muito sobre a gente, sobre perdas, sobre vícios e sobre como a gente lida com isso e como a gente sempre quer algo mais, como a gente quer ir mais atrás dessas coisas que trazem um pouquinho de prazer ou coisa assim pra gente. Então ele faz muito o vício com o celular e como se vicia também nessa coisa de ter esse contato e como essa relação da perda de alguém que você gosta e como você não quer perder. E é muito interessante os comentários, é um filme muito, muito bom de verdade e é aterrorizante mesmo, assim. Eu, como a Camila disse, não sou muito chegado em terror, eu comecei a assistir mais recentemente, fiquei com probleminhas pra dormir nos primeiros dias, mas assim, é um dos melhores terrores que eu vi desde muitos tempos atrás, assim, de verdade. Acho que A Casa Sombria, que é um filme que eu vi há um tempo atrás, também é muito bom, e esse é nesse nível. Já tá confirmado uma sequência, então é um filme que termina a gente já querendo saber mais, já tem uma ceninha ali que dá uma puxada para um segundo e a A24 confirmou que vamos ter um segundo filme, então agora a expectativa tá maior ainda e o filme estreia agora no cinema e vale muito a pena, viu? Se você gosta de terror, principalmente, mas se você não gosta, pode dar uma chance, vai ficar com medo, mas vai ser legal. Caio, fantástico, eu sou muito fã de filmes de terror e sabe o que me lembrou esse trailer? Aquelas brincadeiras que a gente fazia quando
quando era pequeno, pelo menos na minha época no colégio, a loira do banheiro, a brincadeira do copo, principalmente a do copo, gente, do copo se mexer, se o espírito tá ali. Gente, me lembrou muito isso. Esse filme faz alguma referência a esse tipo de cultura ou não? Faz bastante, então, porque essa mão é como se fosse o copo, ou como se fosse aquele tabuleiro de Ouija que a gente vê dos americanos, que só que é uma mão, só que e a gente vê acontecendo de verdade. Na visualização do filme, a gente passa por uma perspectiva da personagem que tá... Porque a parte desse terror, desse jogo, é isso. A mão tá lá, você acende uma vela, quando você acende essa vela e a pessoa pega na mão dessa mão que tá ali embalsamada e fala, fale comigo, essa pessoa aparece um espírito na frente dela. E é um espírito normalmente muito atormentado, então você consegue ver pela maquiagem, que é uma maquiagem muito bem feita, é uma coisa bem aterrorizante a figura que aparece, tanto que na primeira vez a pessoa toma um susto. E aí o que ela tem, e a frase seguinte é, eu deixo você entrar. E aí o espírito toma conta do corpo dessa pessoa, e aí ela fica assim, por 90 segundos é o tempo que eles determinam, que depois disso pode começar a dar problema. E aí é que entra a graça da coisa, que todo mundo começa a fazer piada e filmar e postar na rede social, porque, nossa, olha como ela foi tomada por um espírito e como os espíritos afloram uma parte de você que você fica escondendo. Então, o que ele vai fazer com tal pessoa? O que vai acontecer com aquela outra? Então, tem essa brincadeira e essa coisa social de você poder ter mais pessoas em volta da mesa que estão reagindo ao que está acontecendo. E essa conversa com os espíritos. Então, às vezes, o espírito tá olhando para alguém ali e fala, você não sei o quê, eu vou te partir no meio, uma coisa assim. Então, tem umas coisas realmente aterrorizantes, pesadas, né? Mesmo. Mas eu acho que o filme sabe contornar isso bem. E as atuações eu achei muito boas, de verdade. É um filme que tem uma cara de filme de baixo orçamento, não tem grandes locações, mas eles sabem usar esse orçamento de maneira inteligente, com essas caracterizações, com essas maquiagens diferentes, com alguns cenários interessantes. E as atuações são muito boas. A atriz principal é uma menina que eu comentei um tempo atrás de um filme que chama O Portal Secreto, que chegou nos cinemas. É a mesma atriz. Eu achei que naquele filme ela não estava tão bem. Nesse filme ela tá muito bem. E os efeitos práticos, a gente vê muito no trailer o olho esbugalhado, o olho ficando todo preto, assim, a pessoa caindo pra trás, a câmera acompanhando. Esses efeitos práticos são muito bem feitos também. E é um ponto extra para filmes que sabem mesclar bem e usar esse orçamento em favor de algo que seja mais visualmente atrativo. Ele poderia ter feito uma tela verde e colocado um mundo totalmente diferente quando pega na mão. Não precisa, é o mesmo quarto que ele já tá, só aparece aquele espírito aterrorizante. Então, traz mais ainda pra essa realidade nossa. Eu acho que é isso que o filme sabe fazer muito bem. Esses diretores, eles já falaram até também que eles fizeram um filme que é como se fosse antecessor à história que a gente acompanhou. Ah, legal. Todo gravado em celulares. Caramba! Tá pronto, ele falou, esse filme. Só que ainda não, pelo que a gente entendeu, a da A24, o filme que eles anunciaram vai ser uma sequência. Porque a gente quer saber, e agora? Mas é um filme anterior a esse. É, o que eles dizem quem tá nos assistindo. O que eles têm gravado agora em celulares é o anterior, mas esse que a A24 anunciou é uma sequência. Então vai ser, muito provavelmente vai ser depois desse primeiro que tá chegando nos cinemas agora, e que realmente eu acho que vale muito a pena conferir. Porque é isso, é o terror do ano, é o filme de terror do ano, basicamente é isso. A gente teve Botem Medo esse ano também, que é interessante, é do Ari Aster que elogiou esse filme, que é o cara que fez Hereditário, que fez alguns filmes de terror muito aclamados, Midsommar. Só que nesse filme eu acho que ele dá uma deslizada, assim, nesse Botem Medo, então, e o Fale Comigo, ele é muito direto, ele tem 1h30 de filme, é rapidinho, porque também se fosse muito mais longo, ele acabava se perdendo na premissa, e eu acho que é muito interessante a forma como ele consegue condensar tanta coisa nesse espaço de tempo tão pequeno. Demais, Caio. Então, você que ama filme de terror como eu, e acho que o Caio vai começar a ir pra esse time, tá? Do filme de terror, de gostar, né? Vá pro cinema, vamos passar esse frio na barriga, esse medinho maravilhoso que a gente adora, essa adrenalina. As produções nacionais não param. Acaba de chegar nos cinemas o filme Tempos de Barbárie, Ato 1, Terapia da Vingança. O thriller, dirigido por Marcus Bernstein, o mesmo de Central do Brasil, conta a história da advogada Carla, que durante uma tentativa de assalto tem sua filha baleada e ela fica em estado grave. Sem respostas, Carla tenta seguir a vida buscando ajuda em grupos de apoio, como a sessão de terapia em grupo liderada por Natália. Sem conseguir aceitar o destino da filha e a falta de soluções por parte da polícia, ela transforma a busca por justiça em uma procura por vingança e testa o seu próprio limite. A Camila Pavão assistiu e me contou que adorou o filme, gostou muito, né, Cá? Como é que é? Olha, é um filme grandioso, uma produção nacional aí, Globo Filmes e tudo mais. Só que é um filme que, assim, ele tem a mesma grandiosidade da dor que foi passada através da perda, né,
dessa filha pequena num assalto, uma tentativa de assalto, e que infelizmente aconteceu ali no Rio de Janeiro, que é uma realidade que a gente vem vivendo aí todos os dias. A gente liga no noticiário, a gente vê isso, né? Uma criança recebendo uma bala perdida, ou realmente bandidos que abordam, né, as pessoas naquela região, e infelizmente muitas vidas aí sendo mortas, né? E o filme explora muito esse peso dessa realidade que a gente tem no Brasil especificamente, né? E esse controle de armas, né, essa venda de armas que muitas vezes acontece, o tráfico de armas, que a polícia muitas vezes se une aí com bandidos e vende. O filme expressa muito isso, ele é uma trilogia, né, vão ter 3 filmes, mas o diretor já adiantou que não são sequências, que são filmes independentes que vão abordar situações muito delicadas, né? E é um filme extremamente dramático e grandioso porque foi muito bem produzido. A fotografia está, assim, espetacular, né? Quem ama fotografia vai ficar apaixonado porque passa realmente esse peso, né? Que a Cláudia Abreu, que vive a Carla, né? A mãe da menina, ela vive ali aquela depressão, aquela situação horrorosa, que a filha está na UTI, entre a vida e a morte. É um filme que retrata o luto, o suicídio. É um filme que também faz uma verdadeira sessão de terapia que coloca todos nós numa roda, né? Não só com pessoas que passaram por aquilo como ela passou, mas com a gente também. O filme traz a gente para perto, sabe? Então isso é muito interessante. É um filme que traz um peso assim psicológico que você tem que tomar cuidado para ir assistir se você não está preparado para ver, porque são cenas muito chocantes e eu acho que é um filme brasileiro que foi, assim, muito bem trabalhado nessa narrativa. Não achei clichê, né? A gente tem aquela série Bom Dia, Verônica, né? Que expressou muito isso, dessa mulher vingativa e tudo mais. A Carla, ela vai por esse caminho, a Cláudia Abreu vai por esse caminho, mas mesmo assim é diferente, é um peso diferente, é um olhar diferente que vale muito a pena conferir. E a nossa correspondente Miriam Spritzer, ela entrevistou o elenco, ela entrevistou a atriz Julia Lemertz e a Cláudia Abreu e também o diretor. Vamos conferir. E eu queria perguntar para vocês qual foi o maior desafio, porque principalmente, Cláudia, tu teve toda uma parte física também, além da parte de interpretação emocional, tal, que ela é uma atuação diferente, né? Então, eu queria saber como é que foi um pouquinho dessa experiência. Boa tarde. Não, realmente foi uma entrega física e emocional muito grande, né? Assim, muito grandes nesse filme, assim, de ter que fazer uma preparação realmente de luta até e de alimentação pelo trampo, né? Pela dificuldade que foi realmente fazer um filme estar em praticamente todas as cenas de uma maneira em alta voltagem, né? Mesmo com cenas de ação, cenas de emoção, cenas de muito desgaste físico, tortura e emocionalmente também muito difíceis, assim. E é como eu estava falando antes também, mesmo quando está sem nada, é tão difícil quanto, porque é o sofrimento profundo, né? Mesmo o silêncio tinha uma profundidade, né, de uma pessoa que está em extremo sofrimento. Eu sabia, quando eu aceitei, que ia ser um filme realmente muito difícil, ia ser um desafio nesse lugar, assim, de lidar com um assunto muito duro para nós todos, né, que vivemos num país que tem tanta violência, que a gente está sempre numa roleta russa, né, então é impossível não se colocar no lugar da Carla. Eu fico pensando, Miriam, desculpa, só para complementar, sim, claro. Que é um filme que é um filme feito por mulheres, né? Na verdade, são mulheres que estão numa situação que geralmente se acredita muito aos homens, né? Esses filmes de ação, de vingança e de tal. Então, de repente, esse lugar também é um lugar de se colocar num extremo que a gente não está acostumadas a transitar, né? Mas o que você faz quando você chega no seu limite? O que acontece quando você realmente não é confrontado com algo que você tem que realizar e a qualquer custo, porque a adrenalina te pede isso também, né? Então era um filme de muita adrenalina pra gente também, em situações diversas, assim, né? Para mim também teve muito menos que a Cláudia, que a Cacau, mas para mim tiveram momentos assim de
a gente ensaiou luta e tudo, mas é isso, né? Você se coloca numa situação e você tem que sair dela, vivo. Como é que você faz? Pois é, eu até queria trazer o contraponto das personagens de vocês, né? Porque enquanto a personagem da Cláudia, ela vai muito pro lado da violência, a personagem da Júlia, ela aceita mais a situação, ela lida mais com a paz. Claro que eventualmente tem coisas que vão acontecendo. E eu queria saber como é que foi vocês, porque as duas personagens se tornam amigas, se tornam de certa forma até confidentes. Como é que foi para vocês jogarem essa energia entre vocês também? A gente é muito cúmplice, assim, a Júlia é quase não é como uma irmã para mim. Eu faço teatro com a Júlia desde que eu tinha 18 anos. Então, assim, a gente tem décadas de cumplicidade e eu fiquei muito feliz que fosse a Júlia, porque esse filme era dificílimo para mim e era muito importante que eu tivesse uma interlocutora, assim, uma pessoa que eu tivesse já uma estrada, uma cumplicidade, um caminho andado para que eu pudesse trocar num lugar muito profundo, porque são cenas muito difíceis, né? Assim, você fala, ela também teve uma situação de violência, né? E que ela transformou na questão da terapia, né? Ela elaborou, coisa que a minha personagem não conseguiu fazer, né? Na prática, ela foi elaborando e se estabanando pelo caminho, né? Foi um caminho sem volta. E foi muito importante ter a Júlia comigo, assim. É muito bom quando a gente entra numa jornada, porque a jornada da Carla, sem dúvida, também é a minha jornada como atriz, né? Para seguir o caminho dela, eu também tive que me jogar sem rede, digamos assim. E ter a Júlia perto foi um amparo importante, assim. A gente é parceira, assim, e eu acho que de muito tempo, mas acho que isso também era bonito ter uma confiança, né? Porque a Carla, eu sinto que a personagem dela, ela precisa de alguém para confiar em algum lugar, assim. Porque ela está muito desconfiada de tudo, e de tudo, e do sistema, e da vida, e da sociedade, dos homens, e do mundo, né, pelo baque tremendo que ela sofre na vida dela. E de repente eu acho que ela, na Natália, ela acha um elo de confiança, assim, né? E esse elo existe entre a gente, porque nós somos amigas, nós somos companheiras, parceiras de trabalho, e a gente confia uma na outra, assim, né? Aconteça o que acontecer, eu vou olhar para a Cacau, eu sabia que a gente estava ali junta no mesmo barco, assim, entendeu? E que a gente estava cúmplice naquilo e confiante, e confiando uma na outra na verdade daquilo, né? Porque é muito louco isso, você fazer um filme assim, tão conturbado e violento, e você manter uma integridade, assim, uma integridade não só física, né, mas emocional também, assim, de você olhar para o lado e falar, não, eu não estou sozinho nisso aqui, a gente está junto e a gente está acreditando junto que isso tudo está aqui acontecendo, a gente está lidando com isso de uma forma profunda e confiante e confidentes, né? Então é um processo bonito. E uma coisa que eu queria também perguntar para vocês é que eu imagino, pelo menos assim, quando eu estudava teatro, cinema, essas coisas, eu imaginava como deveria ser legal trabalhar numa produção como essa, assim, que tem explosão, que tem incêndio, que tem cena de luta, enfim. Queria saber como é que foi essa experiência para vocês, porque deve ser divertido também. Na posição de vocês, vocês já fizeram TV, teatro, um monte de coisa, e agora tá fazendo um filme que como o Marcos definiu, né, um thriller de ação, então tem um suspense, tem ação, tem toda a parte emocional, que também ela é importante, tá ali, mas tem também esses desafios de assim, Hollywood, né, que a gente fala, deve ser muito legal para vocês trabalhar. Sem dúvida que é uma grande produção, né? É uma coisa que isso foi uma coisa positiva, assim, para o filme, né? Você poder falar que o assunto já é muito árido, né? E você ter recursos, assim, né? De contar de uma forma espetacular, né? No sentido do espetáculo, né? De você fazer um filme grande para falar de uma grande dor.
Eu acho que foi importante, porque se você tivesse feito um filme sem toda essa ilustração, digamos assim, né? Sem ser um filme de ação, um filme que tenha tudo isso que você falou e ficasse só mesmo na história, já seria muito bom, porque a história é boa, se sustenta, é um assunto consistente, mas seria muito árido, né? Então é muito bom que a gente possa contar essa história e isso também ser um entretenimento, né? Um entretenimento que traz uma reflexão profunda, principalmente com tanta violência em volta. E você vê duas mulheres que não são, né, dois super-heróis, assim, são duas mulheres comuns, assim, da vida, né? A Carla é uma advogada, a Natália é uma terapeuta, né? Elas são colocadas em situações que elas têm que, de alguma forma, fisicamente serem desafiadas para conseguir romper aquilo. Então, claro que no meio da loucura toda e da violência, de tudo, e do drama e da tragédia e tal, tem também os ensaios dessas cenas de ação eram muito divertidos, assim, num certo sentido também, né? E a gente estava batendo nos homens, né? O que também é bem divertido, num certo sentido. A gente estava aprendendo né? No sentido que as mães são heroínas, né? Essas mães de Acarias, da Praça de Maio, você tem vários exemplos de mães lutando para que seus filhos não sejam esquecidos, não sejam um número a mais na violência, né? E muitas vezes lutando pela própria honra do filho, que é confundido com bandido e é difamado sem ser, né? Então, assim, essas mães, acho que a Carla é um pouco um exemplo, digamos assim, da força de todas essas mães que têm os filhos atingidos pela violência. Elas acabam sendo heroínas também. Elas têm que lutar contra um sistema, contra o machismo e tudo que vem a reboque, né? E, principalmente se elas estiverem numa classe social menos privilegiada, né? Sim, aí vocês conseguem trazer isso de uma forma mais física, né? Assim, na narrativa. Bom, parabéns pelo filme de novo. Eu achei divertidíssimo, entre aspas, né? Porque tem entretenimento, muito interessante de assistir. E também traz todo esse valor emocional de discussões sociais, enfim. Agradeço vocês pela entrevista. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Miriam. Gente, essa dica de filme é sensacional. Para quem quer passar mal, de dar risada, sabe, da barriga doer, não pode perder o filme Brazuca Vai Ter Troco, que acaba de entrar em cartaz nos cinemas. A história é a seguinte: Tonha e Zildete trabalham há anos como empregadas domésticas para a família de Afonso e Sarita. Porém, elas estão há meses sem receber o salário e percebendo aí que enquanto os patrões alegam estar falidos, eles esbanjam dinheiro em festas e jantares de alto nível. Então, as domésticas decidem cobrar o pagamento de uma forma mais dura. Para resolver essa situação, elas contam com a ajuda de Nivaldo, o motorista faz tudo da casa. E eu e o Caio assistimos e a risada é garantida, né, Caio? Meu Deus do céu, eu passei mal de rir, eu chorei, você viu, né? Pois é um filme realmente muito engraçado e é um filme de comédia brasileiro que traz para o centro da tela personagens que normalmente são muito marginalizadas, que são as questões das empregadas domésticas, dos motoristas, que a gente sempre vê em novela, é aquela personagem que entra na porta de trás, faz uma falhinha e vai embora. Nesse filme não, elas são protagonistas, a gente vê os dramas delas, elas no ônibus, ela tendo problema com o filho que não consegue ir pra escola, o filho da Tonha tem um problema de audição, então a gente acaba acompanhando muito mais da vida dessas mulheres, das vontades, dos desejos, do que elas querem. E aí tem a questão do humor, que como você disse, que poderia muito bem ser sketches de humor do Porta dos Fundos, mas eles conseguem construir esse roteiro para fazer sentido, que esses momentos de humor muito fortes façam sentido dentro dessa história principal que a gente está acompanhando. Eu acho que é um filme muito bem construído, é um filme engraçado realmente, e que tem atuações bem legais, bem divertidas, tem um elenco bem primoroso, né, bem selecionado. Sem dúvida, Caio, eu dei muita risada. É aquele humor que o Caio falou, que não cansa. É um roteiro muito bem amarrado, não fica cansativo. Você dá risada naturalmente, você vivencia ali a situação com os personagens, você fica indignado junto com eles, você fica feliz também junto com eles quando as coisas se desenrolam. É maravilhoso. E retrata muito a realidade do brasileiro ali no dia a dia, na sua rotina, na sua luta, né? E aquela indignação, aquela injustiça que a gente vê que acontece, infelizmente, para famílias menos favorecidas. Então é um
filme que traz o brasileiro pra perto, né? E faz a gente vestir a camisa junto. E Caio, você entrevistou um elenco maravilhoso, né? Meu Deus do céu, você entrevistou essa galera, né? Conta pra gente como é que foi entrevistar e já eu vou chamar essa entrevista. Pois é, Marcos Veras, a Evelyn também, que é a Tonha, e o diretor do filme falaram um pouquinho comigo de como foi trazer isso pra tela, de como foi ter essa representatividade, de como é produzir cinema de humor. Não só os sketches, não só a TV, a novela, e qual que é essa diferença pra produzir alguma coisa que vai pra telona do cinema, que a gente tanto gosta, né, Cá? Sem dúvida nenhuma, né, Caio? Então vamos conferir essa entrevista? Vamos ver. Esse filme vai falar por muita gente. É uma grande bandeirona hasteada. Muita gente gostaria até... A gente tem que ter até um pouco de medo, porque elas sequestram os patrões, né? Eu acho que é uma grande bandeirona hasteada de surto. Tipo, acabou! Não quero mais! Sabe? Ainda bem que tem humor, porque o humor é que dá esse refresco dessa história toda. Eu espero que no cinema as pessoas saiam de lá voltando para os seus trabalhos de maneira diferente, sabe? Que as tonhas possam ter a oportunidade de ir ao cinema e sair de lá falando assim, caramba, meu patrão é um filho da mãe. Ou então, pô, meu patrão não é assim, que sorte a minha, que bom. Solidificar cada vez mais esse protagonismo que eu chamo de chão da minha casa, trazer essa minha família para a tela da TV, do cinema. E a Tonha e o Vai Ter Troco está nesse lugar também. Então eu quero exatamente isso que o Veras falou, que as Tonhas e o Detes tenham a oportunidade de ir ao cinema, comprar sua pipoca, assistir o filme. E ter os streamings também para assistir em casa também. O importante é que as pessoas se divirtam o tanto que a gente se divertiu fazendo, né? Acho que é um filme de música, tem muita coisa legal e é um filme para divertir, acima de qualquer coisa. Quem estava sentindo falta de um filme de super-herói vai poder matar a saudade no filme Besouro Azul, personagem não tão conhecido das HQs da DC Comics. A trama conta a história de Jaime Reyes, que adquire poderes e habilidades após um escaravelho alienígena grudar em sua coluna, trazendo uma armadura de cor azul que tem uma resistência muito forte e super poderosa, que é chamado de Besouro Azul. As habilidades e poderes são dados pelo escaravelho e podem ser usados por ele a hora que ele quiser e também através da vontade do próprio originador dos poderes. O animal pode tomar o controle da situação caso Jaime perca o controle mental em algum momento. Bruna Marquezine está no filme e interpreta Jenny, parceira de Reyes nas aventuras para descobrir como ser um verdadeiro super-herói. O filme conta ainda com Susan Sarandon na pele da antagonista Victoria Kord. Eu e a Camila assistimos o filme e podemos aqui trazer em primeira mão a impressão de como é Bruna Marquezine no cinema e de como é esse filme que pra mim é uma grande mistura de filmes que a gente já viu, como Homem-Aranha, Homem-Formiga, Homem de Ferro e Encanto, porque tem essa coisa de família, de super-herói, mas tem muito a família dele envolvida ali e como é essa relação da família, proximidade, como ela é importante pra ele, e também tem um gostinho aqui, outro ali desses filmes de super-herói que a gente tá falando, mas pra gente que é brasileiro, que acompanhou, principalmente você que assistiu TV aberta, tem muita coisa. Tem Chapolin Colorado, tem Maria do Bairro, tem muita referência pra gente que gosta, né, Cá? Sem dúvida, Caio. Isso foi um grande presente, uma grande homenagem para a cultura mexicana, obviamente, mas para nós brasileiros que consumimos isso na década de 90 e até hoje, né? No YouTube, em tantos canais aí. Fantástico. E como o Caio falou, Bruna Marquezine está aí no filme e brilhou, viu, Caio? A gente ficou, assim, muito surpreso, né? Porque é o primeiro filme dela, assim, nesse nível hollywoodiano, né? Um grande desafio para a Bruna, principalmente representar o Brasil, representar o nosso país como uma atriz brasileira. É um peso enorme, uma responsabilidade enorme e que ela cumpriu muito bem, na minha opinião. Ela foi muito bem, assim, super carismática. Ela levou o filme nas costas. Ela é a co-protagonista do filme, né, Caio? Então, assim, junto com o Xolo é o ator de Cobra Kai, né? Para quem acompanha a série Cobra Kai da Netflix, já viu que ele é o Miguel, né? E aí, sempre com esse papel meio latino, né? E ele é super carismático. Eu acho que ele caiu super bem nesse personagem, né? Nesse super-herói, porque para ser um super-herói tem que ter carisma, tem que ter empatia e tem que passar uma lição aí de amor, que é o que o filme
passa assim a todo momento, né, Caio? A lição de que só unidos ali nas dificuldades, em família, que a gente vai vencer e a gente vai ficar mais forte, né? Então achei muito bonita essa mensagem também e principalmente a homenagem que eles fizeram para a cultura mexicana, que é muito rica, né, Caio? Com certeza, tem muitas cenas do filme que a gente assistiu legendado que são em espanhol e tem uma cena específica que é pro público brasileiro vibrar, que você vai ver, quando você assiste filme de super-herói, você sabe, quando aparece alguma coisa sensacional, todo mundo grita, essa foi feita pros brasileiros gritarem. Sem dúvida nenhuma, a gente não vai dar spoiler, mas com certeza esse filme faz uma homenagem aí ao Brasil numa cena muito legal, com uma atriz muito legal também, que eu acho que isso deu uma diferença muito bacana aí, fazer esse contraste, né, do lance, uma produção toda americanizada, né, latina também, porque faz homenagem a isso, mas ao mesmo tempo trazendo o Brasil ali, carimbando o Brasil e fazendo uma grande homenagem, com toda certeza. E os efeitos visuais melhores que The Flash, né, Caio? Eu achei os efeitos muito bem feitos, achei que tá realmente bem produzido o filme, ele traz, assim, o que a gente sentia falta, principalmente em The Flash, que tinha uns efeitos bem mais ou menos, esse filme ele consegue trazer uma verdade ali, você consegue sentir o peso das coisas. A trama principal é bem novela mexicana, a vilã é bem novelesca, assim, realmente. Tem um quê do primeiro Homem de Ferro, por isso que eu falei que até parece um pouco a questão de ter um vilão que parece com os mesmos poderes dele, coisa do tipo. Mas é uma construção interessante, eu acho uma história de origem muito bem feitinha. Eu acho que é um filme que consegue apresentar um personagem, fazer com que a gente se importe com ele. Eu tenho alguns problemas sobre o carisma do Xolo, eu acho que ele não é tão carismático assim. É que eu já sou fã, viu? Você tem esse peso. Quem assiste Cobra Kai, aí vai ver o Xolo de outro jeito. Vai ver o Xolo assim, com 1000 corações, entendeu? Eu acho que ele sente um pouco o peso, tanto que por isso que trazem a família. Exato. Eu acho que a família é muito carismática, tem uma avó muito carismática, muito engraçada, fantástica, muito boa. Família. O tio, toda a família, são personagens muito ricos, né, Caio? Não é só Bruna Marquezine e Xolo, né, no filme, e Susan Sarandon, que é maravilhosa, uma baita atriz, mas a família toda ali completa o elenco de uma forma espetacular, eles atuam muito bem, e é o que você falou, um drama novelesco, né, bem novela mexicana mesmo, que a gente ficou super encantado, né? Com certeza, Caio, eu sinto muito essa pegada de novela e essas homenagens todas que a gente já sabia. Eu sinto que em alguns momentos a Bruna Marquezine acaba ficando um pouco perdida, porque assim, é muito uma representatividade latina, mexicana. No começo do filme, né, México, Caio? E ela ali, como brasileira, não se sente nesse lugar de uma imigrante, que tem muito nessa cultura mexicana arraigada ali da imigração para os Estados Unidos e como é a questão até de imigração ilegal, que eles falam de atravessar o rio, que vai buscar, e que a parte da imigração não é tão complicada quanto os próximos 15 anos que você vai viver lá, sofrendo e batalhando e trabalhando 16 horas por dia. Nisso eu sinto que ela não se conecta tão bem com a trama, mas ela consegue se conectar, e acho que a família ajuda muito nesse sentido de abraçar o que está vindo de fora, de trazer para perto e de trazer como parte dessa família expandida, digamos assim, que está sempre buscando alguém, o coração de mãe que sempre cabe mais um, e acho que nesse sentido que eles acabam acolhendo ela. E é legal que esse filme também já está dentro do novo universo da DC com o James Gunn. Ele fala que esse filme já faz parte, vai continuar. Tem 2 cenas pós-créditos que a gente sabe. A segunda é uma piada, mas a primeira deixa ali um gancho para um próximo filme, que eu torço muito que aconteça. A gente depende muito da bilheteria desse filme, se vai bem ou não, para poder ver se realmente vai acontecer esse segundo filme. Mas tem ali um ganchinho se quiserem tocar para diante, né, Cá? Sem dúvida. E eu acho que vai valer a pena, sim. Eu acho que vai dar uma bilheteria boa. Você que está aqui nos acompanhando sempre no Drops, assista, porque é um filme que nem eu e o Caio, a gente não estava com uma expectativa tão alta para ver e nos surpreendeu em todos os sentidos, justamente em tudo isso que a gente colocou aqui para vocês. Então, corre pro cinema, vai conferir Besouro Azul, que tá muito legal. E essa dica é para quem ama a tatuagem, assim como nós dois. Uma cultura milenar que vem conquistando o mundo e quebrando cada vez mais barreiras de preconceito, sendo vista como ela deve ser, uma arte. A Camila foi até o Farol Santander, aqui em São Paulo, conhecer uma exposição que conta a história da tatuagem no Brasil. Vamos dar uma olhada? Não é de hoje que a história da tatuagem vem marcando diversas gerações, culturas e civilizações. E hoje eu estou aqui no Farol Santander para mostrar a exposição A Arte da Alma, que marcou muita gente com muitos desenhos, assim como eu. A tatuagem é uma arte milenar que faz parte da história do mundo. Entre 4.000 e 2.000 anos antes de Cristo, existiam marcas sagradas como uma forma de simbolismo espiritual no Antigo Egito. E hoje, como uma identidade cultural. A gente conta aqui com obras desde o primeiro tatuador da história do Brasil, que é o Lucky,
que chegou no Brasil em 1959, e o dia que ele chegou no Brasil é o Dia Nacional da Tatuagem. Um acervo de objetos incríveis, né? Entre troféus, tintas, máquinas de tatuagem, tibores, que são as técnicas de tatuagem mais tribais, assim dizendo, até um grande acervo de artistas super talentosos que fizeram a cena da tatuagem acontecer no Brasil e fizeram com que você possamos ter tatuagem hoje e não ter tanto aquele olho de preconceito. Eles que são a vanguarda da tatuagem. A tatuagem é um movimento artístico que foi estigmatizado e atrelado de forma pejorativa ao ser humano na sociedade contemporânea. Ter uma arte no corpo no século XX era um símbolo de contracultura. A construção social da tatuagem para o que se tornou nos dias atuais é devido ao incansável e intenso trabalho de artistas que quebraram barreiras e preconceitos por acreditar na arte. Antigamente a tatuagem era na verdade um problema, né? Você estava em algum lugar com tatuagem aparente, a polícia te parava, perguntava onde você fez, já foi pra cadeia, sabe? Não era assim, que legal. Hoje em dia, as pessoas têm tatuagem sem problema, né? Com essa exposição, eu espero que, mais gente ainda possa ver que a tatuagem é para todo mundo que gosta mesmo. E para quem gosta, a tatuagem atende diversos estilos, como tribal e geométrico, oriental, old school e tradicional e black work. E por falar em estilo, para quem ainda não teve coragem de fazer há uma instalação interativa onde o visitante pode se sentir tatuado e ver se alguma arte combina com seu corpo. A exposição Arte da Alma, História da Tatuagem no Brasil está em cartaz no 19º andar do Farol Santander, de terça a domingo, das 9 às 20 horas, e vai até o dia 12 de novembro. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Farol. Em comemoração aos seus 40 anos de carreira, o ator Jaime Periardi, que já atuou em dezenas de novelas famosas como Mandacaru e Despedida de Solteiro, sobe no palco do Teatro das Artes, no Rio de Janeiro, com a peça A Quebra, que entrará em cartaz no dia 4 de setembro. E ele mandou um recado pra gente sobre esse novo trabalho. Vamos conferir. Oi, Camila. Que coisa boa estar aqui no Drops com vocês. Muito obrigado, viu? Então, esse ano faço 40 anos de carreira. E para essa comemoração, vou estrear agora, no dia 4 de setembro, aqui no Rio de Janeiro, o espetáculo A Quebra, um texto da minha querida Reggiana Antonini, que trata de um tema tão sensível e tão importante, que é a pedofilia na igreja. Esse tema vem sendo abordado por inúmeros livros, documentários, filmes, já há algumas décadas. Mas é a primeira vez que o teatro propõe essa discussão e essa reflexão. Nos juntamos a todas essas pessoas que pelo mundo vêm fazendo um trabalho muito importante e também a luta do Papa Francisco tentando erradicar esse problema na Igreja Católica. Queríamos convidar a todos vocês para que venham conhecer A Quebra toda segunda e terça, às 20 horas, no Teatro das Artes, Shopping da Gávea, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo, tchau, tchau. E o nosso Drops de hoje, recheado de atrações, fica por aqui. Mas olha, cá, tem coisa pra todo mundo, viu? Se você gosta de herói, gosta de fantasia, gosta de terror, não pode reclamar porque essa semana tá repleta de estresse. Se você pegou e anotou aí tudo que a gente falou, tem muita dica pra curtir, né? Sem dúvida nenhuma, Caio, tem para todos os gostos. Eu quero muito agradecer o carinho de quem comenta aqui no YouTube sobre as dicas. Gente, nós lemos todos os comentários, a gente fica muito feliz que vocês estejam gostando das dicas. Mandem sugestões do que vocês gostam, tá bom? A gente sempre vai colocar o melhor, os principais lançamentos para vocês aqui no Drops. Um beijo e obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pela audiência e até mais. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.